bem-vindos! Que bom podermos estarmos juntos novamente para podermos falar sobre como viver uma vida saudável. Nos programas anteriores, nós falámos sobre nascer, crescer e nós hoje iremos falar sobre morrer. Na verdade, a palavra morte é uma palavra forte e geralmente nós associamos essa palavra a um sentimento triste, a uma dor, a um sofrimento. E não gostamos muito de falar sobre essa palavra morte. Por quê? Porque muitas vezes temos medo da morte. Nós muitas vezes temos medo de passarmos pela morte dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos mais chegados. Então não gostamos muito de falar sobre essa palavra de morte, porque na verdade essa palavra é uma palavra forte. Mas se nós vermos por outra perspectiva, essa palavra também pode trazer benefícios para vivermos uma vida saudável. Vamos ver? A palavra de Deus nos ensina em Romanos 6:4 que nós, quando decidimos seguir a Jesus, existe um processo. Nós, para nascermos de novo e começarmos a viver uma nova vida, primeiro nós temos de morrer. Aqui em Romanos 6:4 nos ensina e nos mostra. E diz assim: fomos, pois, sepultados com Jesus na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos andar em novidade de vida. Vejam quantos benefícios nos proporciona nós morrermos, mas com Cristo. Se nós morrermos para a nossa velha vida, a nossa velha identidade, a nossa velha maneira de viver, estilo de vida, caminhos que muitas vezes nos conduziram para lugares que não foram muito agradáveis. Nós, ao nascermos de novo, nós temos a oportunidade de endireitar os nossos caminhos. Mas para que esse novo nascimento ele seja uma realidade na nossa vida, nós precisamos de morrer. E nós, ao morrermos com Jesus, Ele sim, aí nos vai proporcionar uma oportunidade de nós vivermos em novidade de vida. Ou seja, novidade de vida, nós experimentarmos coisas novas, nós vivermos algo novo, experiências novas, uma nova maneira de viver. Deus nos proporciona através de morte. Nós, ao morrermos com Jesus, temos essa oportunidade de renascermos. Como diz também no versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, para vivermos com Jesus, também é necessário passarmos por esse processo de morte, de morrermos com Jesus também. Ou seja, morrermos para o passado, morrermos para a velha vida, morrermos para o pecado, morrermos para as coisas que nos prejudicam e muitas vezes são nocivas para a nossa vida. Como diz aqui no versículo 11. Ora, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ora, aqui, Deus também nos ensina que nós devemos morrer para o pecado, para as coisas que desagradam a Deus, que são contrárias à lei e à palavra de Deus, e que isso também vem ser prejudicial à nossa vida e nos impede de viver uma vida saudável. Logo, este processo de morrer nos traz benefícios, nos traz coisas boas. Nem sempre a palavra morte está associada a algo negativo. Nós podemos extrair coisas positivas dessa palavra morte para a nossa vida.
Ou seja, morte nos fala de separação. E às vezes é necessário haver uma separação, haver uma quebra das coisas que nos prejudicam, das coisas que são nocivas para nós, nas coisas que nos impedem de viver uma vida saudável. Então deve haver essa morte, essa separação, essa quebra de ligação com o nosso passado, com o pecado que nós vimos agora aqui, com as paixões do nosso corpo que é mortal. Nós não devemos alimentar as paixões, os prazeres, os apetites carnais, que isso acaba muitas vezes por ser prejudiciais à nossa vida. Então, sim, nós devemos morrer para o nosso passado, as coisas que não nos proporcionaram algo agradável para nós. Então devemos morrer para o passado, morrer para o pecado, morrer para a velha identidade que nós tínhamos, a nossa velha maneira de viver. Nós devemos morrer, também morrer para o mundo, ou seja, morrer para este sistema do mundo, que muitas vezes é contrário à direção de Deus para as nossas vidas. E nós então, ao vivermos este processo de morrer, nós encontramos e descobrimos um caminho ainda mais excelente, o renascer, e podemos então viver uma vida saudável. Não sei se você já reparou, mas geralmente o homem tem tendência a procurar e a buscar Deus em 3 fases importantes, fundamentais e essenciais da sua vida, que é o nascimento, o casamento e o falecimento. Não sei se já reparou, mas é verdade. Mas e então, o que fazemos com o resto do período da nossa vida, do nascer até ao morrer? Existe o crescimento, o desenvolvimento e até lá chegarmos, nós devemos procurar Deus em todas as fases da nossa vida, não só em alguns pontos específicos, marcantes e intensos da nossa vida, mas sim todos os dias nós devemos buscar a Deus para que então nós possamos viver uma vida saudável. Por hoje é tudo e mantenham-se saudáveis.